A Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há 1 ano, 7 meses e 15 dias, eu fiz a leitura desta carta, que vou estar trazendo aqui para vocês o conteúdo. Eu fiz a leitura no velório do João Pedro, nosso filho de 18 anos, aqui na cidade de Marabá. Antes de entrar na leitura dessa carta, eu vou trazer algumas informações aqui que considero importantes, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, e para quem deseja uma vida diferente também, uma vida de preparo para o céu. Ele passava as férias conosco, como de costume. E nas suas últimas férias aqui em Marabá, Deus colocou no meu coração que eu fosse passar uns dias com ele lá na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, onde ele fazia faculdade de engenharia mecatrônica. E Deus colocou no meu coração e eu fui. Tirei 20 dias de férias, eu tinha direito no meu trabalho, e fui ficar com ele lá. Não sabendo Deus, né? Não sabendo eu que seria o nosso último encontro. E lá nós conversamos muitas coisas, né? E dentre essas coisas sobre que nós conversamos, nós falamos sobre a morte. Segundo ele não tinha medo de morrer. E ele voltou atrás também na conversa, porque ele dizia assim, que ele não tinha medo de morrer porque a morte era só um sono, como ele acreditava na Bíblia. Como a Bíblia nos afirma, a morte é um sono. Mãe, a gente vai dormir e quando abrir os olhos a gente já vai estar vendo Jesus. A gente vai acordar vendo Jesus. Ou seja, a gente já vai estar no céu. A gente vai estar salvo, né? Mas, por outro lado, eu falo assim, dizendo ele, né? Mas aí eu penso nos pais. Eu lembro da tia Nina, que ela até hoje chora por conta da morte do Lidivan, que era o primo dele, né? Então, ele entendia que, para ele, a morte era um sono, quem morre não vai sentir nada, vai estar esperando Jesus voltar. Mas, por outro lado, as pessoas que amam vão ficar sofrendo. Ele considerou isso no momento da conversa. O outro ponto que eu achei interessante é que a gente estava falando sobre culto familiar, sobre cantar hinos do inário e sobre ensinamentos. E aí eu conversando com ele e a amiga dele, né? Eu falei assim para eles que a gente ensinava eles, né? Nós tínhamos ensinado eles a fazerem os cultos em casa, a cantarem o inário. E nessa conversa estávamos falando sobre essas coisas, né? E aí ele disse assim: não, mãe, vocês só não nos ensinaram como ainda nos ensinam. São frases fortes que ficaram. Vocês só não nos ensinaram, mas como vocês ainda nos ensinam. E aí na conversa também ele perguntou assim: mãe, o Mateus vai fazer quantos anos mesmo? E eu disse 26. Aí ele disse: nossa, mãe, conversem com ele para que ele tome uma atitude, mude de vida. Ele já vai fazer 26 anos. E eu disse: sim, meu filho, conversem com eles, mãe. Assim como vocês também conversaram comigo. E nessa conversa também veio à tona o cachorro que ele tinha, né, aqui em casa, o King. Ele falou assim: mãe, cuida do King. Cuidem bem do King, porque o King é só um animal, ele não sabe de nada. Por que eu trago esses pontos aqui nessa mensagem? Porque foram momentos que marcaram em uma conversa nossa, onde eu percebo e sinto que Deus estava ali trabalhando para que isso ficasse como consolo para nós, ao lembrar dessa conversa. Vocês só não nos ensinaram como vocês ainda nos ensinam. A morte é um sono. O nosso primeiro olhar vai ser para Jesus. E eu ainda digo que depois de 4 meses do acontecido, eu tive a curiosidade de conversar com a Giovana, que era
a dona do kitnet que ele morava lá na cidade. Inclusive, ela também é secretária do Clube de Desbravadores lá da cidade, do Clube Três Rios. E ela me falou que naquele domingo, dia 15 de março de 2020, eles fizeram uma caminhada, né? O clube fez uma caminhada. E naquele dia ela disse que... Eu vou resumir o que ela me contou no áudio de quase 10 minutos. Ela disse que o João Pedro estava tão presente naquela reunião, naquela caminhada, tão atencioso com todos como nunca havia estado. Tão preocupado com os mínimos detalhes. Preocupado com os meninos, preocupado com ela, muito concentrado, muito atencioso, muito presente. E cuidando principalmente dela, para que ela não se machucasse na trilha que eles estavam fazendo. Então, ele, como filho, cuidou de uma mãe que não era a mãe dele. E isso aquece o coração da gente. Há mais ou menos uns 20 dias, eu também fiquei sabendo, pelo amigo dele lá que estudava com ele, de que durante o acidente ele estava embaixo do túnel, sim, quase saindo, mas em cima, sobre a faixa de pedestre, de costas para o túnel. Ele estava aguardando o trânsito, né, diminuir para que ele pudesse atravessar. E aí o amigo dele disse que era costume dele ficar parado na faixa, aguardando o momento certo de atravessar. Ele não atravessava correndo entre os carros, não, ele esperava o momento dele para atravessar. E ele estava de costa, então, no momento do acidente. Creio que ele não viu o que aconteceu. Fazendo estas considerações, trazendo essas informações, eu vou fazer a leitura da carta que foi lida naquele dia. Queridos, o que poderia falar sobre este menino homem que nos deixou ao nosso ver tão precocemente? Falar do João Pedro me remete primeiramente a um desejo manifestado por um menino de 7 anos que queria muito um irmãozinho. E esse menino, em sua inocência e fé de criança, orou a Deus por esse pedido. Um dia, ao chegar da escola adventista, pois já estava estudando e sabia ler, ele se deparou com uma mensagem no quadro que tinha na sala de casa e leu o que estava escrito: Mamãe está grávida e você vai ter um irmão. Suas orações foram respondidas por Deus. Nos fez um pedido então, o Mateus nos fez um pedido e disse: Mamãe, se for um menino, eu vou colocar o nome de João Pedro. E assim foi. João Pedro cresceu, muito saudável. Mas uma característica era marcante desde cedo: a sua independência. Muitas vezes no meu coração, no silêncio do meu coração, eu orava a Deus para que o guardasse, pois tinha medo de não vê-lo crescer. Foi precoce na aprendizagem escolar, pois com 2 meses estudando já lia e escrevia corretamente. Foi precoce também nas classes do Ministério Infantil da igreja, por onde ele passou. Passou por todas elas, sendo promovido um ano antes para as classes superiores, porque questionava as professoras, pois, segundo ele já sabia das histórias. Aos 11 anos foi batizado e disse que ia ser pastor. Mas ao participar do projeto Conhecendo a Minha História, numa aula exposta pelo pastor Gleidson, ele desistiu de ser pastor, pois compreendeu que os desafios desse trabalho eram muito grandes. E foi sonhando com o futuro, pensando em uma profissão, de gastrônomo a engenheiro mecatrônico. Aos 12 anos, cursando o 9º ano, já havia decidido sua faculdade. Mas sabendo que na região norte não havia seu curso, nos pediu para fazer o ensino médio no Instituto Adventista Brasil Central, IABC, que fica na cidade de Planalmira, no Goiás, próximo a Anápolis. Pois, segundo ele queria ter a experiência de morar sozinho, para ter a base e preparo. Mas pelo fato da palavra precoce fazer parte da sua vida,
Só foi possível ir para o IABC cursar o 3º ano, pois não tinha idade para ser aluno interno antes. Foi aluno bolsista lá. Trabalhava 3 horas na cozinha do IABC. Na colação de grau, foi o aluno mais novo das 3 turmas a concluir o ensino médio. Era também o maior de todos. Prestou o Enem com 16 anos. Sua nota daria para ter escolhido entre 11 cursos aqui na região. Mas sua decisão já havia sido tomada e se tornou, em 2018, com 16 anos, o aluno mais novo do Instituto Federal Catarinense para o curso de Engenharia Mecatrônica, em Rio do Sul, Santa Catarina. Ele teve altos e baixos lá, dadas as dificuldades diversas, mas sempre o apoiamos em sua jornada. Ele foi aventureiro. Quando seu irmão Mateus era do Clube de Desbravadores e realizava os ensaios de ordem unida no quintal aqui de casa, com os amigos, o João Pedro ficava encantado e tentava ensaiar os passos. Chegou a sua vez de também ser um desbravador. E aqui eu estou vestida porque ele me pediu um dia antes de dormir no Senhor, de que eu fosse trabalhar no Clube de Desbravadores e ajudar as crianças do clube. Ele também foi um desbravador. 2 paixões o moviam na igreja: Missão Caleb e o Clube de Desbravadores. A missão de julho do ano passado, de 2020, já estava programada com a turma. E o Campuri da Divisão Sul-Americana em 2024 também. Até intentava construir o drone para fazer a cobertura do Campuri. Segundo ele, não ia fazer um drone, ele ia fazer o super drone. Mas quem era o João Pedro? Um filho e irmão amado. Sempre na dele e de poucas palavras. Respeitador, educado, brincalhão. Comédia, como ele dizia. O sorriso era sua marca, pois dizia ser uma pessoa feliz. E disso eu não tenho dúvida. Sua demonstração de carinho era sempre um abraço apertado, um beijo na cabeça ou na bochecha e um "eu te amo, mãe", "eu te amo, pai", e "falou". Era assim que ele se manifestava. Sonhava namorar quando se formasse, pois, segundo ele, como namorar se ele nem trabalhava? Só iria atrapalhar sua formação. Depois de formado, ele casaria e teria 2 filhos e 2 cachorros. Ainda teve a oportunidade de ter um por 2 meses, o King. Em nossa conversa recente, aqui é quando eu disse que passei os 20 dias lá com ele, né? Ele me falou o seguinte: faria o mestrado e concurso para ser professor no próprio instituto onde ele estudava. E como eu já tinha falado antes, ele não tinha medo da morte, pois o importante era estar preparado. O que era morte se ele ia viver eternamente? Me falou ainda que o professor deles, de jovens, o havia convidado junto com a Luciana para que eles ajudassem a ele professor, né, Isaac, a darem estudo bíblico pela experiência que eles tinham de Missão Caleb. Mas aprove Deus conduzir os planos que ele havia traçado para o nosso João Pedro. O medo da morte que ele tinha era de que fosse por afogamento. E Deus não permitiu que fosse assim. Hoje o João Pedro dorme no Senhor. O João Pedro não está no céu. O João Pedro está na sepultura, assim como tantos outros, aguardando Jesus voltar, para ouvirem os seus nomes e saírem transformados, glorificados para a vida eterna. Ele aguarda o seu nome ser chamado na manhã gloriosa da volta de Jesus. O céu para ele
Agora é só um abrir de olhos. Jesus já voltou para ele. Jó perdeu 10 filhos e tudo o que tinha, mas não perdeu a fé. Jó não perdeu a esperança que o movia. Daniel foi lançado na cova dos leões, pois o anjo do Senhor estava com ele. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, mas Jesus estava com eles, em meio às chamas. Cremos que por trás de tudo isso, Deus tem um propósito. Quero permanecer me preparando, junto com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos de fé, para o eterno encontro com o nosso João, o feijão do Clube de Desbravadores Estrelas do Rei. Quero dizer que por 18 anos, Deus nos deu e o Senhor o tomou. Louvamos a Deus pela oportunidade de, embora sermos tão imerecedores, tê-lo confiado aos nossos cuidados por esse curto espaço de tempo. Tão somente obrigada, Pai. Fiel é a Bíblia e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 4:9. Foi esta carta que o Senhor me inspirou a escrever e a ler no dia que o corpo do nosso João Pedro estava na nave da igreja sendo velado. Para ele, Jesus já voltou. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, Jesus vai chamar pelo nome dele e ele vai se levantar perfeitamente glorificado para irmos para o céu. Eu faço um convite para você. Tenha desejo também de estar preparado para que quando o Senhor o chamar, você também possa dormir e aguardar o seu nome ser chamado na manhã gloriosa da ressurreição, por ocasião da volta de Jesus. Jesus está voltando. Nos preparemos para este eterno encontro. Eu, meu esposo, Mateus, com o João Pedro. E se você tem um ente querido também que dormiu do Senhor, se prepare para encontrar com ele. Que o Senhor nos abençoe. Essa mensagem é para que a gente reflita na brevidade da vida e que nós precisamos estar preparados a todo instante para o encontro com o Senhor. A minha última conversa com meu filho foi no domingo, dia 15 de março, às 21h30, mais ou menos. E ele me disse assim: mamãe, quando eu falei para ele que eu ia desistir do curso que eu estava fazendo na Unifespa, para ter mais tempo para a obra de Deus, ele me disse o seguinte: mamãe, já que a senhora não vai mais estudar, vá ajudar no clube. O clube precisa de pessoas. E eu disse para ele: meu filho, se for da vontade de Deus, eu irei. E hoje eu estou no clube como secretária, ajudando, aprendendo e ajudando com o dom que Deus está me capacitando a desenvolver para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.